Você conhece a Bíblia? Vamos testar seus conhecimentos. Quantas mulheres teve o rei Salomão? 500, 700, 600, 300. A resposta certa é 700. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel. Não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A esta se uniu Salomão com amor. E tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículos 1 a 3. Como se chamava a mãe do rei Roboão, filho de Salomão? Se chamava Bezamate, se chamava Mical, se chamava Betseba ou se chamava Naamá? A resposta certa é Naamá. E Roboão, filho de Salomão, reinava em Judá. De 41 anos de idade era Roboão quando começou a reinar, e 17 anos reinou em Jerusalém, na cidade que o Senhor escolhera de todas as tribos de Israel para pôr ali o seu nome, e era o nome de sua mãe Naamá, amonita. Primeiro livro de Reis, capítulo 14, versículo 21. Em qual cidade os apóstolos foram chamados de cristãos pela primeira vez? Capadócia, Antioquia, Sardes ou Filadélfia? A resposta certa é Antioquia. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Livro de Atos, capítulo 11, versículo 26. Quem foi o terceiro juiz de Israel? Débora e Baraque, Eude, Sansão, Sangar. A resposta certa é Sangar. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu a 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois. E também ele libertou a Israel. Juízes capítulo 3, versículo 31. Quais são os evangelhos sinóticos? Letra A, Mateus, Marcos e Lucas. Letra B, Marcos, João e Lucas. Letra C, Mateus, Marcos e João. Letra D, Marcos, Lucas e Judas. A resposta certa é a letra A, Mateus, Marcos, Lucas. Evangelhos sinópticos, ou evangelhos sinóticos, é a denominação dada aos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, por conterem uma grande quantidade de histórias em comum, na mesma sequência, e algumas vezes utilizando exatamente a mesma estrutura de palavras. Você sabe o que é sinergismo? Na teologia, o sinergismo refere-se à crença de que a salvação envolve uma cooperação ativa entre a graça divina e a vontade humana. Em outras palavras, o sinergismo sugere que tanto Deus quanto os seres humanos desempenham papéis ativos na obra da salvação. Essa doutrina é particularmente proeminente em algumas tradições cristãs, como o catolicismo romano e algumas vertentes do luteranismo e do arminianismo. O sinergismo defende que os seres humanos, apesar de serem pecadores e dependentes da graça de Deus, têm a capacidade de escolher aceitar ou rejeitar a oferta de salvação de Deus. Isso implica que as pessoas têm a responsabilidade de exercer sua fé,
arrependimento e obediência em resposta à graça divina. Você sabe o que é monergismo? O monergismo na teologia é uma doutrina que afirma que a regeneração espiritual e a conversão de uma pessoa são realizadas exclusivamente pela ação soberana e irresistível de Deus, sem a necessidade de cooperação ativa por parte do indivíduo. Isso significa que, de acordo com essa visão, Deus é o agente principal na salvação, e a pessoa não contribui de forma decisiva ou voluntária para o processo. O termo monergismo deriva do greco monos, único, e ergon, trabalho, o que sugere que a obra da salvação é realizada apenas por Deus. Essa doutrina é contrastada com o sinergismo, que afirma que a salvação envolve a cooperação entre Deus e o indivíduo. O monergismo é uma posição teológica associada principalmente com tradições reformadas do cristianismo, como o calvinismo. De acordo com a teologia reformada, a depravação total do ser humano após a queda de Adão e Eva significa que as pessoas são incapazes, por si mesmas, de escolher Deus ou cooperar de forma significativa na própria salvação. Portanto, a regeneração e a fé são vistos como dádivas exclusivas de Deus. Quero agradecer a cada um de vocês que dedicou um tempo para assistir ao vídeo de hoje. É incrível ter uma comunidade tão engajada como a nossa. Para continuarmos crescendo juntos, peço que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e explorem outros conteúdos que preparei com carinho para vocês. Fiquem por dentro das novidades e não percam nenhum vídeo. Obrigado pelo apoio constante, vocês são demais. Até a próxima. E que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre com você e toda a sua casa. Fiquem com Deus.